anos atrás, você podia prever, por exemplo, uma América Latina assim: Fidel, Chávez, Morales, Bachelet, Correa, quem mais? Todos de esquerda na América do Sul. Você podia prever que isso ia acontecer? Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Gautemo Cárdenas ainda não foram, mas o Fox foi, o Lagos foi, o Tabaré Basque foi, certo? O Della Rúa foi, o Lula foi, então você vê que não o Chaves e o Evo Morales. Tabaré, Kirchner, se essa turma se unir, o que é meio difícil, o que acontece com a América Latina? Não, a condição para a América Latina avançar é a união desses presidentes desses países. Por isso que a informação que o Banco do Sul está avançando e a consolidação do Mercosul, e a integração energética, o gasoduto, e mesmo a zona de livre comércio entre os nossos países, não há nada mais importante para nós que a integração da América Latina. Hoje, o NAFTA, a União Europeia e o Pacto Asiático, 70% do comércio é intrabloco, só 30% é exportado para fora do bloco. Aqui na América Latina, do Sul, ainda é 20%, 25%. Então nós temos muito para integrar. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. E fizemos em São Paulo, no Hotel Danúbio, que já não existe mais, em junho de 1990, a nossa primeira reunião. Havia, meu querido Maduro, tantos partidos de esquerda na América Latina e tantas divergências que só da Argentina compareceram 13 partidos políticos e a única coisa que unificava os argentinos eram os gols de Maradona na Copa do Mundo de 1990. Havia um processo de desconfiança muito grande entre toda a esquerda latino-americana. Nós não tínhamos ainda aprendido uma lição básica que poderia permitir que a esquerda chegasse ao poder. Nós temos um grande educador brasileiro que já morreu, um dos mais importantes, que muitos latinos-americanos conhecem, Paulo Freire, e ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós fomos aprendendo a conviver entre nós e fomos construindo uma relação democrática difícil, complicada. Muitas vezes era necessário muita paciência. Eu lembro que na reunião do Fórum de São Paulo, em El Salvador, nós não deixamos o Chávez participar, porque Chávez tinha tentado o golpe na Venezuela e nós não deixamos ele participar. Era muito difícil. Havia um processo de desconfiança entre nós muito grande. E de coração, eu quero dizer para vocês que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar.
Não posso desmerecer o trabalho do companheiro Marco Aurélio Garcia, que hoje está no governo, não está aqui, mas que participou de quase todas as reuniões do Fórum de São Paulo. Eu fico imaginando que algumas pessoas não estão mais aqui entre nós. E eu queria saudar aqueles que não estão aqui entre nós, homenageando o companheiro Chafik, da Frente Farabundo Martí, que não está entre nós. Nós estamos um pouco mais velhos. Quando começou o fórum, eu não tinha nenhum cabelo branco. Tomás Borges tinha todo o cabelo na cabeça. Daniel Ortega era cabeludo. Ou seja, nós estamos cansados mais do que quando começamos o fórum. Mas o caminho que nós percorremos não pode perder a importância das nossas conquistas. Estamos falando de 21 anos. 21 anos é um tempo de maioridade de um jovem ou de uma jovem. E nesses 21 anos, olhemos a fotografia da América Latina de 1990 e olhemos a fotografia da América Latina de 2011. E nós vamos perceber que um verdadeiro furacão de democracia passou pelo nosso continente. Um verdadeiro furacão. Eu fico olhando a América do Sul. Quando cheguei à presidência em 2002, só tinha o Chaves. Mesmo assim, tinha sofrido um golpe. Depois veio Kirchner. Depois de Kirchner, veio eleições no Paraguai. Depois veio no Uruguai, com Tabaré. Depois veio no Equador. E nós fomos fazendo uma mudança extraordinária que culminou com a eleição do companheiro Evo Morales na Bolívia. É a demonstração mais viva dessa evolução política da esquerda latino-americana. Porque esses meninos, e eu digo meninos porque tive o prazer de participar no dia 19 de julho de 1980, do primeiro aniversário da Frente Sandinista, quando o orador principal foi Tomás Borges, o dia que eu conheci Fidel Castro e fomos comer uma lagosta na casa não sei de quem. O dado concreto é que pouco tempo depois, o companheiro Chaves, que não tinha logrado uma vitória pela via da luta armada, chegou ao poder pelos braços do povo da Venezuela de uma forma extraordinária. E é importante lembrar que desde 1998, quando Chávez chegou ao poder, até hoje, uma grande parte da elite da Venezuela não admite a chegada do Chávez ao poder. Como talvez uma grande parte não admita a chegada de Maurício Funes em El Salvador. Como a parte não permitiu sequer a chegada de um Zelaya, que não era nem um homem de esquerda, mas era um homem progressista, ao poder em Honduras. Como não aceitaram a chegada do Colón na Guatemala. E como não aceitam a Cristina Kirchner. Como não aceitam uma parte do nosso Pepe Mujica. Como não aceitaram o Lugo no Paraguai. Como não aceitam o Lula no Brasil ou a Dilma no Brasil.
como discordam da chegada ao poder de Rafael Correia, que não aceita a chegada de umas pessoas, sabe, progressistas para governar os países. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retroceso. Ni qué decir de los diarios colombianos, de la oligarquía colombiana, de las emisoras de radio de la oligarquía colombiana, de la televisora o de las televisoras de la oligarquía colombiana. Ni qué decir del gobierno subimperialista de Colombia. Un aquelarre se desató, pues. Un verdadero aquelarre. Los colmillos de Drácula bañados de sangre, festejando la muerte. Festejando la muerte. Nosotros rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. Lo conocí personalmente. Lo conocí. Recuerdo cuando salí de prisión, 1994, y andaban por estas calles de Caracas, esta plaza Caracas, y estos barrios, y aquellos pueblos. Yo recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador. La invitación me la hizo un buen amigo, comandante revolucionario, fallecido hace poco, Shafiq Handal. Y allá fui a parar a San Salvador. Y una de las personas a las que conocí fue, en aquella ocasión yo conocí a Lula, entre otros. Y me llegó alguien a mi puesto ahí en la reunión, a una mesa de trabajo donde estábamos un grupo conversando. Y recuerdo que me puso la mano por aquí y me dijo, hombre, quiero que hablemos. Y yo le dije, ¿quién eres tú? Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nos reunimos esa noche en algún barrio por allá humilde de San Salvador. Más nunca lo vi hasta que se inició aquel proceso del Caguán. Y entonces se abrió un canal de comunicaciones y él vino por aquí. Lo recibí en la casona, recuerdo, debajo de aquellos árboles grandes, de unos samanes. Ahí pusimos 2 sillitas y conversamos horas y horas. Después, en una tercera y última ocasión, pasó por aquí también. Luego se metió en la selva, cuando comenzó el Plan Colombia, plan imperialista.